E aí, cartoleiros, tudo bem com vocês? Aqui fala o Guilherme. Sejam bem-vindos a mais um vídeo, dessa vez falando sobre a rodada 2 aqui no Cartola FC, beleza? Na tela para vocês, nossa última escalação, né? Fizemos uma pontuação razoável, 67,95, valorizamos aproximadamente 8 cartoletas. Não foi aquela escalação brilhante, mas deu para ficar ali, né, no meio termo, valorizou um pouquinho, pontuou legalzinho até. Poderia ter sido um pouco melhor, né? Esse cara... Talvez o Jadson não tivesse ido tão mal, né? Fez uma pontuação ruim. Se o Léo Ortiz também não tivesse perdido o SG. Talvez aqui o Pulga eu poderia ter escolhido um pouquinho melhor. Mas enfim, pra quem imitou, cara, se você tá vendo aqui o vídeo, deixa abaixo quanto você fez nessa última pontuação, tá? Pra eu saber um pouco mais a respeito se vocês imitaram, se vocês zicaram, assim como eu, zicou um pouquinho, né? Mas vocês sabem, galera. Cartola é isso, rodada 1 acabou, agora é pensar na rodada 2, nas próximas mitadas e seguir valorizando o time, que é muito importante, beleza? Seguindo aqui, já vendi todo o nosso time, bora partir para a segunda rodada, que é uma rodada muito importante, tá? E antes de mais nada, tá, galera, só deixar bem claro aqui para vocês. Guilherme, qual que é a fórmula básica aí pra gente ter uma base de quantos jogadores precisam para começar a valorizar nessa rodada? Pessoal, para quem paga o Cartola Pro, eu acho que o mais indicado, tá? É vocês basicamente seguirem aqui o mínimo para valorizar, tá? Logicamente que destacando, eu acho que esse mínimo para valorizar tá errado, tá? Porém, é o que o Fantasy Game tá nos proporcionando aqui. Se a própria empresa que faz aí o Cartola em si tá colocando esse mínimo para valorizar e eles errarem, aí é o direito nosso, né? Ir para as redes sociais, xingar, falar um monte, né? Porque assim, a gente está seguindo o que basicamente eles colocaram aqui. Se eles vão alterar até o fechamento do mercado, a gente não sabe. Mas, se for seguir a linha das temporadas passadas, tá, galera? Eu acredito que você pode fazer o quê? Você pode contabilizar aqui esse Vegete precisando de pelo menos ali uns 8 a 10 pontos. Esse Hulk aqui eu acho que até que tá certo. Mas, por exemplo, um exemplo muito claro. Cara, o Dudu não precisa de 9 pontos para começar a valorizar, tá? Outros nomes aí que também tiveram uma valorização e também, na minha humilde opinião, não precisariam. Pô, aqui é o exemplo mais claro, eu acho. Gabriel Tagliari, o cara custava 4 cartoletas, galera. E, pô, precisa de 7 para começar a valorizar. Para mim não faz o menor sentido, tá? Mas, cada ano que passa, o Cartola se perde cada vez mais. Então, vamos seguir aqui o mínimo para valorizar e torcer para eles estarem certos, beleza? Bom, seguindo aqui, galera. Eu acho que nessa rodada a gente tem nomes espetaculares. A gente vai ter aqui Hulk, Vegete, Memphis Depay, olho em Estevão e Vitor Roque. Tem um jogo bem interessante, tá? Contra essa equipe do Sport. Na minha humilde opinião, o Sport não se defende nada bem. Pegou um SG por acaso, tá? Contra o São Paulo, porque o São Paulo também tá com uma dificuldade absurda de fazer gols, né? Mas beleza. Acho que esses dois nomes, para diferenciar, valem muito a pena. Mas a minha primeira escolha vai ser ele, Yuri Alberto, tá? Pegando esse Vasco. Cara, se eu não tô maluco da cabeça, tá, galera? Mas faz mais de 20 anos, eu acho que o Vasco não ganha do Corinthians fora de casa. É uma freguesia muito forte. Então vamos confiar no Yuri Alberto, né? O Corinthians vai meio mordido para esse jogo porque perdeu na Sul-Americana. Fez uma partida bem ruim. Yuri, que é a referência do time, né? Na falta ali do Garro, ele tem que chamar mais o jogo. É um cara que finaliza muito. Vamos confiar no nosso queridinho aqui, beleza? Também acho que é uma escolha meio que unânime, o Igor Jesus, tá, galera? Porque, basicamente, Igor Jesus foi expulso na Libertadores, então ele não vai poder jogar na segunda rodada da Libertadores. É um cara que finaliza muito, é um cara que procura o jogo e é a referência do Botafogo. Unanimidade máxima contra esse Juventude fora de casa. A gente sabe que o Juventude jogando fora de casa é fraco, tá? Agora, no Alfredo Jaconi parece o Barcelona, parece o Real Madrid, né? Muito difícil. Mas lá no Newton Santos eu acho que vai dar Botafogo. Então vamos com Igor Jesus. Na terceira vaga, galera, eu admito para vocês que eu estou na dúvida entre esses nomes aqui que eu vou destacar, tá? O primeiro deles é o Cano. O segundo nome que me agrada também é o Coelho. Certo? O terceiro nome que me agrada também vai ser aqui o Pedro Raul. Outro nome que me agrada muito é o Bruno Henrique. Cadê? Mais abaixo. Não, sumiu aqui. Cadê? Temos o Guilherme também. E ficar de olho em um jogador que está na dúvida, tá? E no caso aqui... Cadê? Vai ser... o Ener Valência, beleza? Então vamos colocar aqui os atletas favoritos. E vamos comentar um pouquinho mais sobre eles, tá? Bom, o primeiro nome que a gente vai destacar aqui, galera, é o Cano. Eu acho que a fase dele é muito boa, tá? É uma temporada que ele tá fazendo muito gol contra esse Bragantino que toma gol pra caramba. É um ótimo nome, tá? O Cano deve brocar.
Coelho, o rei da média básica, pegando um São Paulo que vai estar focado na Libertadores. O Atlético Mineiro precisa vencer, né? Só que o Atlético deve jogar em casa a próxima rodada da Libertadores, então não vai ter aquela necessidade de viajar, tá? Então, acho uma escolha interessante pensar no Coelho pela média básica. É um jogador que está finalizando muito, sofrendo bastante falta e desarmando, tá? Então, para quem não pode ir com o Hulk, Coelho se torna uma boa opção. Pedro Raul, a fase é inexplicável. Tá fazendo gol de tudo quanto é jeito, deve ser cobrador de pênalti se tiver um pênalti, é referência do ataque, joga 90 minutos contra um Grêmio focado na Sul-Americana, pode ser uma boa opção aí para você diferenciar. Beleza? Bruno Henrique, é aquele jogador também média básica, né? Finaliza pra caramba, sofre falta, desarma, completinho, jogando fora de casa contra esse Vitória. Pode ser uma boa surpresa para muitos aí, é um nome bem interessante porque ele tem o pênalti também como um atributo extra. Temos Ener Valencia que está na dúvida, né? Mas diante desse Cruzeiro que se defende extremamente mal, acho que o Ener Valencia pode ser uma boa aposta. 7.15 cartoletas, muito baratinho. Pode ser aquele cara ali que poucas pessoas estão olhando porque está na dúvida. Então, para diferenciar na sua rodada, pode ser um bom nome, tá? E para finalizar, o Guilherme. Mas aqui, galera, eu vou dar um conselho, tá, para vocês. Para mim, o Guilherme é o jogador excepcional para você ter no seu banco de reservas como o seu jogador, o seu craque, o reserva de luxo, tá? Porque basicamente quase todo mundo vai escalar o Guilherme. Você pode, ao invés de buscar o óbvio, você pode deixar o Guilherme no seu banco, tá? E escalar outros jogadores. Se o Guilherme for bem, ele vai sair do banco e vai lá para o seu time titular. Se ele for mal, você não vai tê-lo no seu time e vai zicar todo mundo lá que escalou o Guilherme, beleza? Então, uma escolha legal é você pensar no Guilherme pro seu reserva de luxo. Beleza? Cara, dito isso por enquanto, eu vou de Cano, tá? E como eu já falei pra vocês, meu reserva de luxo será o Guilherme. Antes de mais nada, pessoal, pra quem viu aqui, tá? Eu selecionei esse símbolozinho do reserva de luxo. O que aconteceu na primeira rodada? Algumas pessoas achavam que o reserva de luxo automaticamente era ativado, tá? Então, cuidado. Tem que estar esse símbolozinho aqui ativado para você ter a certeza de que o reserva de luxo está ativado. Bom, para mim, unanimidade nessa rodada é a escolha do Arias, tá? Como eu já falei para vocês e volto aqui a reforçar. O Bragantino é uma equipe horrorosa defensivamente falando, tá? Fluminense deve ir para cima, o Fluminense precisa fazer valer o mando de campo, então Arias é o cara, por mais que precise de muito para começar a valorizar, é um cara muito bom para média básica, cobrador de falta, cobrador de escanteio, deve ser cobrador de pênalti, tá? Então, minutagem dele também muito alta, ótimo nome, a escolha do Arias, tá? Eu acho que assim, pessoal, a gente vai ter aqui outros nomes bem interessantes, como por exemplo o Gustavo Scarpa, né? Cara que tem as bolas paradas aí do Atlético Mineiro, finaliza bastante. A gente vai ter aqui o Alan Patrick também, que é a referência desse meio de campo aí do Internacional, mas também precisa de muito para começar a valorizar. A gente vai ter aqui o que mais? Pô, Mateuzinho ficar de olho nele, fez gol, tá? Pela Sul-Americana de pênalti. Coutinho, galera. Olho no Coutinho, principalmente quando o Vasco joga em casa. Coutinho fez um golaço pela Sul-Americana. Deu uma assistência fora de casa também. Ótimo nome, tá? Contra esse Corinthians meio bagunçado, eu acho que não é loucura. Não é loucura. Agora eu vou destacar para vocês os zagueiros, os meio-campistas do Santos, tá? Principalmente Barreal, tá? Que fez uma boa partida, fez um baita de um golaço, né? De cavada. E também vou destacar o Gabriel Bontempo, mas aqui voltado mais para média básica, tá, galera? Para desarmes, faltas e finalizações. Já o nosso querido Barreal é mais voltado pro ataque, né? Porque o Barreal joga de ponta pela esquerda. Então pode ser um nome interessante para você ter mais um atacante aí na sua equipe, beleza? Voltando aqui, galera. Talvez algum meio-campista da equipe do Palmeiras, né? A gente vai ter aqui, ó, Rafael Veiga na dúvida. Talvez tenha uma volta aqui do Maurício, que vinha fazendo um ótimo Campeonato Paulista. Richard Rios, Lucas Evangelista, Felipe Anderson. Boa escolha aqui, tá? Caso venha a jogar de fato, Felipe Anderson é um nome interessante para você equilibrar suas cartoletas com um jogador que tem muita média básica. Beleza? Também é um nome bem interessante. Vamos partir aqui rapidamente também pro nosso Botafogo. O Botafogo tem boas escolhas também, né? Eu acho que o mais interessante seria o Gregory, que ele tá fazendo ali um box-to-box. Aquele ataque e defesa a todo momento, finaliza, sofre falta, desarma. O problema do Gregory é que ele faz muita falta. Se vocês olharem aqui, ó, ele fez 7 faltas no primeiro jogo, mas teve ali desarmes, teve finalizações, né? Foi muito bem também. Patrick de Paula e Marlon Freitas é um pouquinho mais voltado ali
para pontuações baixas, né, de 0 a 5, 6 pontinhos ali, ele vai fazer, se estourar, vai fazer ali um 8, 9 com um golzinho. Beleza? O que mais aqui, galera? Ah, acabei não destacando, mas olho nesse cara aqui, tá? Savarino, por enquanto, estará no nosso time, certo? É um jogador que está em dúvida, não jogou pela Libertadores, foi o desfalque para o Botafogo. Acho que vai sair notícia se ele vai jogar ou não, mas a gente pode arriscar por enquanto nesse Jefferson Savarino. E olho também no Santi Rodrigues, que é um nome bem legal aí para olhar para o decorrer da temporada. Beleza? O que mais aqui, galera, que nós temos de destaque? Bom, acho que não tem tantos nomes que eu diria assim, uau, que espetáculo, né, de jogadores e tal. Mas vou com ele por enquanto, tá? Vou com o Rubens, que é aquele jogador que agrega valor. É um jogador barato, precisa de pouco para valorizar e vai me entregar pelo menos 3 a 4 desarmes se começar jogando. Uma baita escolha. O Atlético Mineiro é muito favorito contra esse São Paulo, que está com uma dificuldade absurda, tremenda de fazer gols fora de casa. Acho que o Rubens pode ter muito desarme, tá? Então, vamos aí pensar no Rubens para essa rodada, por enquanto, para equilibrar o nosso financeiro, beleza? Ó, o nosso meio de campo aqui eu pensei no Bom Tempo, tá? Eu acho que é um jogador interessante. Se ele tiver um bom tempo, deve fazer uma boa rodada e uma boa pontuação para nós. Bom, laterais. Aqui, galera, é o seguinte, tá? Vou destacar os laterais do Internacional, qualquer um dos dois. Muito bom, tá? Eu acho que o Bernabé está na frente pela ofensividade que ele tem, porém o preço dele é bem alto, 15 cartoletas, precisa de um mínimo para valorizar bem alto também, mas se couber no seu financeiro, vai para cima. Olha, para quem quer ter ali uma escolha diferenciada ao Bernabé, acho que o Aguirre, essa escolha vai cair pelo lado ali do Dudu, né? Ele que é lateral direito. Na última rodada teve 4 desarmes. Acho que deve repetir aí a dose, fazendo muitos desarmes, tá? Então, por isso, vou com ele por enquanto. Mas pensando, se eu consigo de algum jeito, né, encaixar esse Bernabé no nosso time aqui. Beleza? Outros nomes interessantes, laterais do Botafogo, galera, Alex Telles e Vitinho. Eu acho que um Vitinho seria mais legal pela ofensividade, também pelos desarmes. O Vitinho é aquela coisa também, tá, pessoal? Vai provavelmente jogar ali do lado do Enio, o Enio que também costuma perder bastante posse de bola, né, pelo lado esquerdo ali do Juventude. Tudo bem que pode ser Enio ou pode ser Batalha, né? Eles podem dar uma revezada e um pro outro lado também. Mas eu acho que o Vitinho, uma boa escolha aí para você que quer pensar nesse lateral bem ofensivo do Botafogo. O que mais aqui, galera? Laterais do Flamengo, Wesley e Alexandro, né? Pô, baita nomes aqui. Eu acho que os dois são excelentes, principalmente o Wesley. Flamengo joga hoje pela Libertadores. Depois tem que ir lá pro Barradão. Não sei como vai ser, se vai ter descanso, se o Felipe Luiz vai com titular, se vai dar uma mexida. Até o momento, tá, galera? O que eu posso falar para vocês? Vai de Wesley, que pode ser uma boa escolha para diferenciar. E para você ter um SG do Flamengo que deve ser efetuado, esse SG do Flamengo, tá? Eu acho que é um nome bem legal. Pensa em algum desses dois aqui. O que mais que a gente vai ter também, galera? Cara, laterais do Palmeiras. Mas laterais do Palmeiras, cara, fora de casa, não sei se garante esse SG. Mas são bons nomes aí, com certeza. Piquerez, temporada passada, era uma máquina. Mike também já foi muito bom, né, em outras temporadas. E, galera, eu acho que seria mais ou menos isso, né? Talvez uma escolha um pouquinho mais ousada, assim, sabe? Seria talvez pensar nos laterais do Fluminense aqui, que um vai pegar o La Quintana, que é o René, e o Guga deve pegar o Vinicinho. Eu acho que o Vinicinho vai um pouco mais para cima, é um jogador que espeta mais, então acho que o Guga deve ter um pouco mais de desarme. Porém, o René também é um cara muito bom na média básica e na regularidade. Beleza? Bom, para fechar essa nossa lateral aqui, galera. Coringa da rodada, ó. Coringa da rodada. Lateral Diego do Ceará, tá? Tá de lateral no Cartola, mas vem jogando como volante. Deu uma assistência no último jogo pro Pedro Raul fazer o gol, né? Teve muito desarme, finalização. Foi muito bem aí na última rodada o Dieguinho. Quem que era? Ex-Goiás, tá? Eu acho que é o ex-Goiás, se eu não estou completamente maluco. Beleza? Bom, minha escolha vai ser o Escobar. Escobar que une desarme com possível SG. O Bahia deve vir
meio que misto para esse jogo, porque na semana que vem, aliás, hoje, né, tem o jogo contra o Internacional. Na semana que vem vai viajar, né, tem um jogo longe, se eu não tô enganado, contra o Nacional do Uruguai. Não vou lembrar de cabeça aqui, galera, mas jogo fora de casa, tá? Então deve fazer uma viagem um pouco mais longe, pode ser que o Bahia vá com o time reserva ou misto ou meio mexido. Beleza? Então vamos de Escobar, pensando nesse SG do Santos. Na nossa reserva aqui, galera, vamos de Sherman, que é um bom lateral também aí do Santos. Nossos técnicos, tá, galera? Eu vou selecionar diferente aqui, eu vou colocar os meus favoritos. Vou colocar... Deixa eu ver. Acho que essa galerinha aqui já é mais do que o suficiente, né? Deixa eu ver. Acho que 5 técnicos tá bem legal. Ó, custando até 9,75, cabe no bolso de todo mundo, no orçamento de todo mundo aí, beleza? Acho que muita gente vai pensar no Paiva, porque tem, entre aspas, o jogo mais seguro para SG, para vitória, né, do Botafogo, certo? Mas, para quem quiser explorar outros nomes, pô, o Cuca deve vencer essa partida aí contra o São Paulo, tá? O Atlético Mineiro jogando em casa dificilmente perde. Roger Machado, Internacional, para mim, é uma das melhores equipes do Brasil nesse momento, contra um Cruzeiro ainda meio mexido, né, tentando organizar a casinha. Então, acho o Roger Machado uma boa. Pedro Caixinha, aqui eu já acho que é um forçar demais você ter um Pedro Caixinha e mais um defensor, mas para quem quiser acreditar nesse Santos pode ser uma boa. Temos o Renato Paiva, que vai ser a minha escolha, certo? Já falei para vocês que o Botafogo é o time mais seguro da rodada. E a gente vai ter aqui o Léo Condé, Ceará jogando em casa, a gente sabe do potencial que tem. O Grêmio está envolvido na Sul-Americana, pode ser que dê uma mexida aí no seu time, beleza? Partindo para o nosso gol, galera. Eu acho que é assim, tá? Aqui tá difícil, a escolha boa e barata seria o Antony, mas aqui é aquela coisa, galera. Será que o Internacional segura esse Cruzeiro? Não sei, então fica aí um adendo, né? Uma coisa pra gente pensar. Tem o Gabriel Brazão, também é a mesma situação, eu já tenho um defensor do Santos. Não sei se é o caso de dobrar esse defensor, mas pode ser que pegue o SG. E aí, galera, a gente vai ter aqui talvez um Rossi... Não sei se seria o caso, né? Mas é um nome interessante também pelo possível SG. E temos aqui também o Everton. E por enquanto eu não trouxe nenhum defensor do Palmeiras, cara. E sendo que nesses zagueiros aqui, pode ser que tenha o Murilo, o Mikael ou o Gustavo Gomes, né? Talvez o Gomes volte ao time titular. Eu acho que de momento eu vou com o Everton, tá? É um nome interessante. O Palmeiras tem uma defesa muito sólida. O Sport deve ir pra cima, então... No mínimo vai ter 3 a 4 finalizações aí, né? Eu acho que fazer o Everton trabalhar nessa partida. Então vamos com ele. Mas lembrando, eu sempre faço hack anti-negativo, né? Então, se negativar, vai ficar no meu banco de reservas, beleza? Meus zagueiros, pessoal. O zagueiro tá difícil, tá? Eu acho que você pode variar bastante. Você pode vir aqui para uma variação legal. Talvez trazendo Bastos, Alexander Barbosa ou Jair. Se o Jair de fato for para jogo, né? É uma escolha bem barata, bem interessante. Assim como o Alexander Barbosa também é uma escolha bem legal, tá, galera? Eu não acho que é unanimidade o Alexander Barbosa, tá? Acho que agora, de momento, ele deve estar nos mais escalados. Mas é uma escolha legal, podendo ter uma dobrada ali de SG do Botafogo, né? Se você trouxe aqui o Paiva, você pode pensar no Alexander Barbosa, que vai ter ali um potencial legal. Se você quiser também, né, arriscar, galera, você pode vir aqui talvez para um Bastos no seu time titular, e aí você vai com o Jair no banco de reservas. Se o Bastos não jogar, o Jair sobe, vai para o time titular, tá? É uma escolha também, caso vocês queiram fazer. Ficar de olho nos zagueiros do Flu, né, também é a mesma situação, Thiago Silva para mim é titular, mas a outra vaga tá entre Inácio e Freitas, né? Olha, se for o Freitas, galera, aqui também é a mesma situação. Você pode colocar o Inácio no seu time titular e o Freitas aqui no banco de reserva, se você quiser, né? Se for o Inácio, é um bom zagueiro, tá? Muito interessante, principalmente para desarmes. Então, ficar de olho aí, que deve valer a pena. Outros zagueiros que eu considero legal, bons e baratos, galera, são os zagueiros do Atlético Mineiro, tá? Eu acho que muita gente vai optar pelo Lianco. O Lianco teve 4 pontos de média básica para você ter pelo menos um defensor aí da equipe do Atlético Mineiro. Não acho que seja loucura, tá? Assim como você pode também ter o Júnior Alonso nessa rodada. Lembrando que aqui o Lianco é lei do ex, tá? Para quem acredita na mística da lei do ex, o Lianco é formado na base do São Paulo. É uma boa escolha também para você que quer aí pensar numa mística um pouco maior.
Lembrando, tá, que o São Paulo tá com uma dificuldade absurda de fazer gols, tá? Deve semana que vem vir com um time meio, aliás, no final de semana agora, vir com um time meio mexido, tá? Para essa partida contra o Atlético Mineiro, porque semana que vem tem jogo, né, da Libertadores, talvez o Zubeldia mescle um pouco aí o seu time. Beleza? Vamos com o Lianco por enquanto. E para a segunda vaga, falta um pouquinho de cartoletas aqui, mas vai dar para escalar algum bom jogador, né? Deixa eu ver, ó. Poderia ser o Jair aqui. Se caso for o Jair, galera, a gente consegue equilibrar bem legal aqui o nosso time, né? Fica show de bola. O que dá pra gente fazer aqui, galera? Eu acho que eu vou fazer isso por enquanto, tá? Vou colocar o Jair aqui no nosso time e no banco de reservas eu vou trazer um zagueiro que, pô, com certeza vai jogar, que no caso é o Léo Ortiz, tá? Léo Ortiz que é um zagueiro bem interessante, um nome muito legal para você equilibrar um zagueiro que vai bem nos desarmes, tem potencial para bola aérea também. Eu tô até pensando, tá, galera, em trazer esse Léo Ortiz aqui no lugar do Jair, tá? Mas pro vídeo, pra live, a gente traz essa alternativa aí também. Beleza? Mas por enquanto o time tá bem legal, hein? Por enquanto, ó, pra quem não sabe aqui eu não coloquei o goleiro, mas vai ser o hack antinegativo, então o Everton vai ficar aqui. Meu capita, galera. Olha, eu tô na dúvida entre Yuri Alberto, Cano e Igor Jesus, tá? Eu acho que por enquanto eu vou de Igor Jesus, vou confirmar aqui a nossa escalação e o time tá escalado para vocês. Deixando aí na tela, o time tá bem legal, show de bola demais, custando 115 cartoletas. Lógico que a gente pode mudar algumas peças até o fechamento do mercado, né? Livezinha no sabadão, faltando 1h30 para o fechamento do mercado, a gente já deve estar online. Beleza? Tamo junto, fortalece no like, se inscreve aí no canal para não perder nada. Deixa abaixo também se você tiver dúvidas, o que vocês pretendem aí para essa rodada, possíveis escalações, para a gente trocar uma ideia e interagir legal. Tamo junto, valeu e eu fui!